Nem preciso recorrer à minha amiga Simone para dizer que então é Natal. Chegamos ao fim do ano. E ao contrário dos vídeos que rolaram durante 2016 inteiro, esse aqui em especial eu não vou falar sobre os livros que eu li. Falarei sobre os livros que eu não li. Há poucos dias atrás eu fiz uma postagem no Facebook dizendo que faltavam 15 dias para acabar o ano e eu tinha 99 livros para ler. E notei que as pessoas empatizaram muito comigo. Então esse é o momento de acerto de contas e também um certo meia-culpa com algumas explicações de livros que eu prometi ler aqui e não o fiz. Então vamos ao acerto de contas da Roberta. O acerto de contas não poderia começar de outra forma a não ser tocando num assunto delicado que é o do Desafio Livrada, que eu aceitei participar no início do ano. Muita gente aqui sabe, ou todos vocês sabem, eu gosto muito do blog do Livrada, que foi como tudo começou, e depois do canal do Yuri aqui no YouTube. E eu achei o desafio muito interessante, aceitei e acabei lendo e colocando pouca coisa aqui, bem menos do que eu gostaria. A última categoria do desafio era um livro pré-determinado por ele, que no caso é As Aventuras do Bom Soldado Zizek. O que acontece? Eu comprei esse livro eu já tenho ele há 2 anos, então eu já planejo ler desde 2014, porque ele é da Alfaguara e quando sai um livro da Alfaguara eu já quero ler correndo, mas também porque ele tem uma temática muito pungente, um humor ácido e ele é o tipo de livro que eu gosto de ler. Nesses 2 anos eu só folhei e nunca peguei para ler, sabe-se lá por quê, não chegou o momento. Na categoria de um livro de uma editora independente, eu tinha selecionado Digerindo Penas, do Flávio Axistapassi. E aí entram alguns problemas. O Flávio é meu amigo e ele é como se fosse uma alma gêmea literária. A gente tem muita afinidade de livros e conversamos bastante sobre isso. Inclusive faz muito tempo que eu não te vejo, né, Flávio, que a gente não conversa. Esse livro também chegou antes do desafio aqui em casa, chegou pelas mãos do Rodrigo na época da Copa de 2014 e desde então eu quero ler. O tema me interessa muito, ele mistura vários gêneros literários no livro e eu acabei por não ler coisas de uma má leitora que às vezes eu sou e tenho que acertar direitinho. Mas eu vou emplacar para 2017, quando daqui a pouco o Flávio tá com um livro novo e eu não li o Digerindo Penas. Aí tínhamos uma categoria que eu acho que era a categoria de um livro marginal. Tem uma figura na literatura brasileira que eu amo loucamente, que é o Joca Terron. E eu peguei um livro pequeno, da chamada Má Companhia, da Companhia das Letras. Na verdade, seria obrigatório a gente ler tudo e ele é super pequenininho. Eu carreguei na bolsa por um tempo e acabei também nunca começando o livro. Portanto, não há nada lá, vai ficar pro ano que vem. Inclusive uma frase que eu uso muito por causa desse livro. Falo, não há nada lá, não há nada lá, em várias circunstâncias. Aí, eu escolhi o que eu considero um cânone da literatura mundial, que é o livro Paradiso, do escritor cubano, do José Lezama Lima, que existe 2 edições. Existe essa edição, que eu acabei comprando numa dessas promoções, na Martins Fontes, e existe a da Estação Liberdade. Para não dizer assim, né, que eu não li, eu li 3 capítulos. Me encantou muito a escrita dele, mas eu acabei passando outros livros na frente, acabou o ano e eu não terminei. Mais um livro que eu gostaria muito de ter lido e não aconteceu, um livro muito importante, um divisor de águas na literatura latino-americana. Aí tinha uma novela e eu escolhi uma novela do Cortázar, que é O Perseguidor. Não li nada dele, da nossa afinada Kozak, enfim. E além de não ter lido esse livro do Cortázar, termino um ano depois de muitos anos sem ter lido nada desse autor que é muito caro pra mim. Termino o ano sem Cortázar. Acontece. O livro que todo mundo leu e eu ainda não li, Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. Também vou terminar o ano sem ler. Péssimo, porque eu sou muito fã do Bolanho, digo isso, mas parece que eu não sou uma fã completa dele porque eu não li sua obra máxima, que é o Detetives. Eu sou muito ameaçada por meus amigos que gostam demais desse livro. Eles dizem que depois de acabar o Detetives eu vou entrar numa abstinência literária e vou ficar um mês sem conseguir ler nada. Talvez esse medo tenha entrado em mim, essa brincadeira tenha acabado levado bastante a sério, mas tá aqui. Eu espero que
janeiro, fevereiro aconteça, antes do meu aniversário, que é em junho. E eu vou trazer pra cá. Nessa história também tinha um romance histórico. E eu, muito bonitinha, adquiri a República dos Sonhos na edição comemorativa que saiu pela Record esse ano. Na verdade, que saiu ano passado, saiu em 2015 pela Record. Edição comemorativa de 30 anos. Ele é lindo, ele é incrível. Eu adoro a Nélida. Também não rolou. Foi uma questão de peso, ter parado pouco em casa e, sabe, ter aquela cadeira de leitura, a poltrona da leitura, uma mesa para ler. É por isso. Então ele não chegou nem a ser folheado, está aqui virgem em minhas mãos. E agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu estou lendo no momento. Alguns eu iniciei, outros estão em processo de leitura, mas eu tô lendo mais de um livro ao mesmo tempo. O primeiro deles é um livro que eu recebi bem no comecinho do canal, de um cara que eu admiro muito, de Fortaleza, que é o Mike Wanderson. Já mostrei esse livro aqui num book haul que eu fiz, mas eu não tinha começado a ler, que é o Não Cubram as Vergonhas. Quando eu cheguei nesse número que faltavam 99 livros, né, pra eu ler os livros que eu queria ter lido esse ano, eu comecei por ele. Então eu comecei a ler há pouquinho tempo e eu li 3 contos do livro. Ele é um livro de contos muito apurado. O primeiro conto dele é muito surpreendente, que não é o conto que dá título, que é o Mentiras. E o terceiro conto, que foi o último que eu li, que é As Vergonhas de Davi, é bem divertido e explica um pouco o título do livro. Eu sei que o Mike tem uma produção grande e eu espero ler outros livros dele, mas antes disso tenho que acabar esse livro chiquitito, pero compridor, muito compridor. Aí uma grande surpresa do ano, inclusive por conta do lançamento e da produção editorial, que eu li quase inteiro, assim, eu não terminei, mas eu li boa parte dos contos dele, outro livro de contos, é o Reza de Mãe, do Alain da Rosa, que é uma aposta da Editora Nós, a Editora Nós que se destacou esse ano de uma maneira incrível, um dos meus grandes sucessos do ano. Eu fui ao lançamento desse livro, foi um dos momentos mais bonitos que eu passei, porque um dos contos foi musicado, foi passado para teatro, então teve uma apresentação dele com atores belíssimos. Eu fiquei muito emocionada, teve apresentação musical. É um livro que eu tô nos últimos contos dele. Recebi hoje o Modos Inacabados de Morrer, do André Tim. Essa figura linda, que é meu amigo de Facebook, eu já considero meu amigo da vida real, porque a gente tem muita coisa em comum sobre a literatura, a gente combina em várias questões, inclusive sobre mercado editorial, que ele fala bastante, fala muito bem sobre isso. André, maldade, né, escrever esse livro. Sabe, antes de chegar na primeira página, eu já não... Na primeira parte, na parte 1, eu já não queria fazer nada. Só com o prólogo do livro, eu já queria ficar lendo e relendo, lendo e relendo e grifando. Ele tem um estilo incrível. Quase no finalzinho, o do Outro Lado do Rio, do Robson Vitorino, que também saiu pela querida Editora Nós, que é essa editora que eu tô super encantada agora. Para quem chora de saudades da Kozak, olhem o que é um projeto gráfico maravilhoso. O livro é dividido em 2 partes. A primeira página, e as riscas ficam aqui, e você sabe que chegou a segunda parte quando elas abaixam. Tem um projeto lindo, ele tem uma escrita vigorosa. É passado em São Paulo, conta a história de um artista plástico que já é um senhor muito matreiro, que tem uma sobrinha que tenta promovê-lo de todas as formas. Ele é um dramaturgo, ele já tem bastante idade, e essa sobrinha tenta se prevalecer, e ele é um livro super visual. Tá bem no finalzinho, mas vale dizer que é um livro que eu tô lendo. Aí nós temos o maravilhoso e premiadíssimo Amora, da Natália Borges Polesso, gaúcha. Livro esse que eu ganhei do meu amigo agora, pessoa que eu admiro na escrita, mas é meu amigo, do Robertson Frizeiro. Ele me deu esse livro, eu comecei a ler logo na ocasião, porque eu era louca para comprá-lo. São vários contos entrelaçados sobre amor homoafetivo entre mulheres, assunto que muito me interessa, com essa capa linda da Não Editora. Não fui só eu que fiquei louca, né? Ele angariou vários prêmios com todo o motivo do mundo, mas eu não li todos os contos. Então, geralmente os livros que eu tô lendo são livros de contos.
contos, eu tenho só 2 romances dessa lista. E entre eles, o último dos romances também é uma edição de Babá, da editora Simonsen, que é lá de Santos, chama Depois do Fim, do Alex Bezerra de Menezes. Figura essa que eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente, e ele me contou um pouco do seu processo criativo. Logo depois eu comecei a ler o livro. Eu tenho muitos filmes dele, tenho muitos filmes de Amora, e esses eu não levo na bolsa de jeito nenhum. Posso dizer pra vocês que é uma coisa bem impressionante. Eu vi que ele entrou em lista de melhores livros do ano em algumas publicações. Eu tô acompanhando, eu tô vendo o negócio do Alex mexer bastante, e também logo mais vai estar por aqui. Terceiro tema são os livros de premiações que eu adquiri para ler e não li até agora, embora eu tivesse com muita vontade de fazê-lo, não aconteceu. Um livro que eu gostaria de ter lido muito, porque eu adoro a autora, que é a Elvira Vigna, Como Se Vivêssemos em Palimpsesto de Putas, um livro premiado, que agora ganhou um prêmio. Ficou pro ano que vem, apesar dele ser lindo, da minha cor favorita e dessa mulher ser fantástica. Tá aqui a ser lido. Desgarrados, da Eda Nagayama, que eu conheci no Prêmio São Paulo. Para não dizer que eu não li, eu li um bom pedaço dele. Ela passou um tempinho em São Paulo por conta do Prêmio São Paulo. Ela foi embora rápido e eu ia terminar o livro pra gente fazer um bate-papo, pra eu entrevistá-la, mas acabou não acontecendo por uma divergência de agenda. Os 2 próximos eu realmente comprei, que foi o Rio Negro 50, do Ney Lopes, que foi finalista do Prêmio São Paulo, e eu tinha me proposto a ler todos os livros rapidamente. Não aconteceu. Tenho forte interesse, eu fui em todos os bate-papos do Prêmio São Paulo e depois disso eu fui ao prêmio, e todos eles falaram um pouquinho sobre os seus romances. Difícil não ficar atiçada com todas as temáticas, então muita coisa que eu vou mostrar aqui vai nessa linha. O Enigmas da Primavera, do João Almino, também da editora Record, entrou, né, foi finalista do Prêmio São Paulo. Ele leu um trecho do livro no bate-papo, eu fiquei muito entusiasmada. Ele é um livro muito bem comentado e também vai ser lido em determinado momento, mas não li no tempo que eu queria. Aí do meu querido Santana Filho, José Santana Filho, A Casa das Marionetes, esse podia ter entrado na categoria anterior. Eu peguei para ler um dia numa livraria, eu já tinha o livro, ele estava na bolsa, eu peguei para ler num dia de um lançamento, li quase 70 páginas dele. Aí eu parei, voltei para casa, acabei não levando adiante. Eu espero que ainda esteja de pé, eu vou conversar com o Santana, né? A gente vai fazer um bate-papo desse livro que aborda realismo mágico, que passa na terra natal dele, que é no interior do Maranhão. Pelo menos tem muitos elementos dessa infância dele, publicado pela maravilhosa editora Reformatório, Marcelo Nocelli, que eu amo o trabalho, enfim, amo muitas coisas que esse homem faz, inclusive Casa das Marionetes, do Santana Filho. Para não dizer que não falei de Flora, que eu comprei antes desses bate-papos. Inclusive tem uma... Ah, não, é um objeto pessoal meu que eu deixei dentro do livro, enfim. Não é, vocês vão ver, é um objeto pessoal muito íntimo, é a minha carteirinha de vacinação. Vocês podem ver que eu já sou uma moça que passou por muitas... Eu não passei por primaveras, eu passei por outonos porque eu nasci no outono, enfim. Mas já é uma moça que passou por algumas primaveras. Essa é a minha carteirinha de vacinação. Enfim, Tomás, sabe que eu quero muito ler teu livro rápido, né? Eu acho que ele vai entrar para as próximas leituras, porque eu dei uma boa folheada, eu gostei muito da temática, é o tipo de livro que eu gostaria de ler nesse fim de ano. Então, possivelmente, ele não vai nem chegar em janeiro, né? Ele vai ser agora para dezembro mesmo. Para não dizer que não falei de Flora, que saiu pelas 7 letras do Tomás Rosenfeld. Esse aqui, curtinho, com frases muito fortes, da Maria Pila. Volto semana que vem, que, se não me falha a memória, foi pro Prêmio Oceanos que eu comprei, ele entrou pro Prêmio Oceanos. Nosso querido leitor aqui, que nos acompanha muito no Literatório, faz uma troca muito bacana com a gente, o Wagner Rezende, leu o livro, ele está insistindo muito para que eu leia rapidamente, então ele também deve ser lido até agora o fim do ano, né, junto com aqueles, acho que eu leio até o nosso próximo encontro. Enfim, né, como vocês sabem, não existe mais Kozak, mas ainda dá para pegar ele em versão digital. A minha edição eu comprei física na Martins Fontes, que tem essas coisas lindas, eu comprei lá na Martins. E o
o vencedor na categoria romance do Prêmio Sesc desse ano, que é O Céu e Terra, do Franklin Carvalho, que eu li no próprio dia do prêmio, umas tantas páginas dele, e fiquei absolutamente encantada. É leitura próxima garantida. E nisso, fim daqui o meia-culpa dos livros de prêmios que eu deveria ter lido e não li. Agora a quarta categoria vai se confundir um pouco com a quinta e última, que é a de livros que ganhei. Alguns livros estão separados porque tem livros que eu ganhei e vou entrar na quinta categoria, mas esses eu trouxe especialmente para essa quarta, porque esse ano com muita generosidade o Literatórios recebeu um número de material enorme, tanto de autores quanto de editoras. E dentro desse material tem coisas que eu gostaria de ler imediatamente. Eu quero ler todos os livros, inclusive os e-books que me mandaram. Eu tô em débito com uma turma enorme, mas é difícil a gente conseguir pegar todos os livros para ler, enfim. Então esses livros eu ganhei de uma maneira especial e eu queria falar deles para vocês. Começando com o único livro de poesia que eu vou falar aqui. Não me levem a mal, não pensem que eu não leio poesia. Eu leio, mas eu ainda não senti uma segurança de colocar aqui no canal um formato bacana para falar de poesia, porque eu sou grande apreciadora, mas eu não sei falar como eu gostaria de poesia. Em um lançamento da própria editora Reformatório, Marcelo Nocelli me apresentou para Lúcia Santos, que tem uma obra grande. Ela estava há 10 anos sem escrever nenhum livro, e eu ganhei esse livro porque eu sou viciada em Rivotril. Eu tenho esse vício com Rivotril, e o Nocelli, que é muito sagaz, soube disso, me apresentou para Lúcia, e eu ganhei no frontal com tarja. Eu li uma parte, teve muita coisa que eu gostei, eu espero ler e também conversar com ela. Tá nos meus planos, foi um presente especial. Aí tem uma figura muito amada que eu vou falar de novo um pouquinho mais pra frente, que é o Rodrigo Macieira, que iniciamos uma amizade no Facebook. Ele me falou dos livros dele. Ele é um grande entendedor de literatura hispano-americana, assim como literatura espanhola. Ele é lançado pela editora 34, que faz um trabalho maravilhoso. Vocês já estão cansados de saber o quanto eu gosto. Ele me levou especialmente de presente, me entregou em mãos esse primeiro livro dele, que é Um Céu Diferente daquele de lá, com essa edição lindona, que é um livro de contos. E entre isso eu não vou deixar vocês com inveja, mas eu ganhei um LP que foi pensado por ele, com músicas latino-americanas. E aí ele saiu desse contato que a gente tinha de Facebook pro contato real. Eu fui no lançamento do livro dele, que eu vou falar nos próximos livros. A gente descobriu várias afinidades e eu descobri que o Rodrigo escreve muito bem. Aí o Bruno Ribeiro, com quem eu converso também pelo Facebook, perguntou se podia me mandar o seu livro, o Febre de Enxofre, que saiu pela Penalux. Parece ser muito interessante, parece ser um pouco aterrorizante, o que só torna as coisas mais excitantes. Hoje, porque eu sou uma pessoa de muita sorte, às vésperas do Natal chega um pacote de livro para mim. Eu recebi do Lourenço Dutra 3 livros e me deixou com um problemão, porque a temática de 2 deles eu já quero parar o que eu tô fazendo para ler, que é o Discos Berlim e o Frank Zappa e outros contos. Eu amo loucamente o Frank Zappa, eu já tô louca para ler os 2, e o terceiro, que chama O Diário de um Limpador de Janelas. 3 livros que eu peguei hoje, então vocês estão sabendo em primeira mão. Durante a balada literária, eu conheci o Daniel Maués, que participa de uma coleção de dramaturgia da editora Patois. Ele me falou muito dos outros. Eu ganhei o livro dele, ele me deu de presente, é da coleção Palavras para Teatro, e o nome do livro é Em Caso de Emergência, Quebra o Vidro. Uma pessoa que eu gosto muito, que eu já tive contato com outros textos, que é o Jacques Fuchs. O seu livro mais recente, que saiu pela José Olimpo, o Meshuggah, que tem essa capa muito foda, e eu também já tô aqui querendo passar ele na frente da fila, enfim. Um dos livros mais especiais do ano, Da Mano nel Taler de Yi Jumbo Cartoneira, primeira edição, made in Paraguai. Um dos livros mais especiais do ano eu peguei em mãos na semana passada, e eu me sinto muito honrada de ter essa antologia de novos autores que saiu
do curso do Marcelino Freire, o curso que ele dá de escrita criativa, de escrita literária, enfim, de escrita literária não existe, de escrita criativa, chamado Linguateca. E tem um conto de cada autor. Ele é dividido da seguinte forma: o curso é dado em 3 dias da semana, segunda, terça e quarta-feira. Então, o livro é dividido com os autores de segunda, os de terça e os de quarta. Coleções Bestiais, da Kátia Bandeira de Mello Gerlach, que chegou pela 8,5. Como eu já falei, é uma editora que eu aprovo muito a curadoria, o bom gosto, e está aqui para ser lido, está aqui separado para ser lido. Numa breve parceria com a editora Tordesilhas, chegou essa pequena joia da minha mão, do Krishna Monteiro, O Que Não Existe Mais. Eu li os pedaços do livro e não li todo, então voltaremos a ele, e eu tenho muita vontade de conversar com o Krishna, porque ele parece ser uma figura muito encantadora, bastante emblemática. A Vanessa Maranha entrou em contato comigo, assim, muito querida, me enviou o seu livro, que foi finalista do Prêmio São Paulo, Contagem Regressiva, publicado pelo selo Off Flip. Tem uma edição super bonita e eu tenho que pegar logo o livro da Vanessa para ler também. Da editora Moinhos, que iniciou esse ano, sob tutela do meu querido Nathan Matos, uma pessoa que eu confio muito no que faz, e já está fazendo umas editoras arrasadoras. Já falei aqui da Moinhos, mas volto a dizer, ele me mandou esse chamado Um Silêncio Avassalador, do Lucas Barroso, que tem que avassalar o meu silêncio mesmo, com perdão do trocadilho, porque eu ando muito calma, ando muito quieta e lendo mais devagar do que já o fiz. Outro livro que me chamou a atenção, inclusive pela capa que eu recebi do autor, e tem marcador personalizado, coisa que eu adoro muito, o Android. É o Android, do Paulo de Castro, que saiu pela Novo Século, que tem um selo de talentos da literatura brasileira. Eu recebi também o Certas Coisas, do Wilson Santos, que é meu contato de Facebook, a gente troca algumas coisas muito interessantes por lá. Saiu pela Redondeza Contos, é um livro de contos dele. O Meninos em Fúria, do Marcelo Rubens Paiva, junto com o Clemente, da Plebe Rude, que fez parte de toda a minha adolescência. É um livro que vai falar de uma coisa que eu interesso muito, que eu recebi da companhia, como muitos livros. Eu tive uma parceria muito rica com a Companhia das Letras esse ano, mas eu separei ele em especial porque é um livro que fala muito também da minha história, né? Ele já joga aqui atrás: o rock não morre, o punk não morre, não morrerá enquanto existir fúria. E agora, no fim do ano, eu vim a conhecer a fundadora do Biografias e Profecias, que é uma editora que eu já conheço há algum tempo, desde a Bienal de 2012, e o Vida em Veios, da Regina Rapati. E ela saiu da gaveta escrevendo esse livro sobre uma vivência pessoal, e é muito especial para nós que recebemos. Ele tem todo o cuidado do mundo, tem uma edição super linda. E para terminar, um livro que eu não ganhei nem de editora e nem do autor, mas eu ganhei de uma pessoa que tem um senso muito bom para descobrir as coisas que eu gosto, um dos grandes fãs de HQs, de quadrinhos que eu conheço, que é o cunhado do Rodrigo, o Gabriel. E eu sempre quis pegar essa biografia do Gabriel Garcia Marques, chamada Gabo, desde que saiu, e acabei não comprando. E ela é linda demais e eu quero ler rápido, eu quero ler logo. E o Gabriel foi um amado, porque ele super acertou. Então eu coloco esse nos livros que eu sempre quis ler, mas também como presentes, porque foi um presente muito especial. Eu não posso fazer muitas coisas assim, que o Rodrigo, ele é meu diretor e ele falou que eu tenho que parar imediatamente, que eu já falei demais. Então eu vou encerrar essa primeira parte do Acerto de Contas, e no próximo vídeo, que eu já vou deixar gravado agora provavelmente, faremos a segunda parte do Acerto de Contas, que são os livros que eu comprei há 2 anos, de 2 anos pra cá. Ainda não li, tinha me programado para ler esse ano e não rolou. Então nos vemos em breve no próximo Literatórios, e eu espero aqui os comentários de vocês, dos livros que vocês acham que eu tenho que passar pra frente, e também deixar a indicação desses livros que, embora eu ainda não tenha lido, em 2017 vão fazer parte aqui do nosso dia a dia de Literatórios. Queridos, como sempre, foi um prazer. Obrigada pela paciência e até o próximo Literatórios. Tchau, tchau.